Olá pessoal, eu sou André Barbieri, do nosso programa Ideias de Esquerda, e a gente está aqui agora para fazer uma entrevista sobre o tema dos temas. Todo mundo quer saber aqui no Brasil o que se passa na luta de classes na França. E é uma situação muito importante para a classe trabalhadora internacional, para a juventude internacionalmente. A França é hoje o centro de gravidade da luta de classes mundial, com uma grande luta contra a reforma da Previdência do Emmanuel Macron, que no último período, ao não ter forças suficientes para poder aprovar a reforma no parlamento, decidiu passar por decreto, o famoso 49.3, e isso abriu uma nova etapa na luta francesa, uma nova fase do movimento com muito mais radicalização de todos os setores sociais que odeiam essa reforma e estão lutando para derrubá-la. Aqui comigo, para discutir sobre essa batalha, então os nossos queridos companheiros da França, do nosso grupo irmão, o Revolution Permanente, aqui com a Lorélia e com o Felipe. Olá, camaradas, como vocês estão? Tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês por dispor desse tempo. Acho que está todo mundo bem ansioso por entender realmente o que acontece, sentir mais o clima do que se passa na França, aqui na nossa situação brasileira bastante distinta. Agora, depois de todos esses anos com a extrema-direita no governo, agora um novo governo, Lula-Alckmin, um governo de conciliação de classes, que vem fazendo de tudo para diminuir as aspirações dos setores populares, da juventude, dos trabalhadores. E aqui a França nos ajuda ao sentido contrário, a aumentar as aspirações e ver tudo aquilo que a luta de classes pode conquistar na medida em que ela oponha diretamente os interesses dos capitalistas aos dos trabalhadores. Então, eu vou diretamente para as perguntas, para deixar vocês falarem. E a primeira pergunta é simples para a gente poder entender. A França vem passando por esse processo de luta contra a reforma da Previdência. Vocês poderiam dar as principais características do que está acontecendo agora e os principais fatos políticos desse último período? Lorélia, se você quiser começar. Então, a greve que começou 3 meses atrás já, o 19 de janeiro, contra o governo Macron, é uma greve que está, tipo, cristalizando as aspirações da classe trabalhadora aqui na França de ter condição de trabalhos melhores, porque tem, desde o Covid, também uma consciência que tem uma parte da sociedade que faz todo o trabalho útil e que não tem a remuneração e o salário que tá seguindo isso. E tem essa reforma da Previdência que foi um catalisor dessa radicalidade que já estava numas greves de salários também antes dessa reforma e que agora tá, tipo, foi uma revelação da raiva de uma parte da classe trabalhadora e agora desde do passagem em força do governo dessa reforma, do putsch antidemocrático, teve também a juventude juntando o movimento e com também essa aspiração do Covid, que é, tipo, a gente foi confinados nas universidades, a gente deixou para lá todas as nossas aspirações para fazer o esforço que o governo pediu e agora ele está passando em força uma reforma que teve 3 milhões de pessoas na rua. Então, tem uma radicalização agora do movimento, desde esse que a gente fala de 49.3, que é tipo, é um artigo que permite o governo de passar uma lei sem ter debate na Assembleia, né? Ou seja, o Macron passou por decreto essa reforma sem ter a aprovação da Assembleia Legislativa, né? Que mostra, de um ponto de vista, como ele está isolado e debilitado, né? Uhum. Felipe, antes de você continuar, só dando essa descrição, a Lorélia é uma camarada nossa que dirige a nossa agrupação de juventude, né, do Revolução Permanente, que se chama Le Point Levé, e o Felipe, o nosso companheiro, já participou de vários programas aqui, é responsável pela Comissão Internacional do nosso jornal Revolução Permanente. Vai lá, Felipe. Sim, não, para acrescentar também o que falou a Lorélia, eu acho que é importante ver isso, né? Que é uma luta
contra a reforma do Macron da Previdência, mas que, na realidade, é uma coisa muito mais profunda, que é uma luta de amplos setores da classe trabalhadora pelo aumento de salário, também, mas, em geral, acho que é uma expressão da desconfiança que existe na classe trabalhadora francesa contra as instituições e também a expressão da crise orgânica do regime político francês, porque a gente tem que dizer, né, que o Macron ganhou a última eleição, ele foi reeleito, mas não foi reeleito porque teve um voto de apoio à política, ao projeto de Macron. Ele ganhou porque tinha uma rejeição muito forte de extrema-direita da Marine Le Pen, e é isso que permitiu que ele ganhasse. Mas a realidade é que tem uma crise política e social importante na França que não é nova, mas uma coisa que existe há muitos anos já. E eu acho que o movimento está expressando hoje em dia isso, que esse aí foi a gota d'água que fez explodir toda a situação. Mas quando você vai para a manifestação, quando você fala com os grevistas e tudo, claro, a aposentadoria, mas também uma questão de salário, questão de condições de trabalho, questão de... E agora, depois do decreto do Macron, também uma questão política de democracia, né? Porque é isso. O povo se manifestou calmamente no começo, mas massivamente, mas o governo Macron não estava nem aí, passou uma lei que claramente ele tenta passar também para, simbolicamente e politicamente, para se reforçar. Porque não é a reforma mais útil e mais urgente para a patronal hoje em dia, mas politicamente o Macron tem que passar essa lei, tinha que passar essa lei. Eu acho que, então, é uma situação explosiva por isso, aqui na França. É por isso porque eu, às vezes, leio um artigo da imprensa internacional falando, mas a França é o país mais social-democrata, não? Que tem um Estado benefator, não sei como se fala. De bem-estar social, né? Bem-estar social, isso é muito importante para as democracias ocidentais e tudo isso, mas não é simplesmente isso. E não é porque tem algumas garantias que a classe trabalhadora conseguiu na luta que ela vai ficar assim, aceitar perder os direitos, mas também é porque tem questões mais profundas que tocam a situação. Então, é por isso que se explica que hoje em dia você pode ver o trabalhador mais precário até quadros da função pública ou também nas empresas privadas, tipo engenheiros e tudo isso, que se opõem, às vezes mesmo, a alguns chefes que se opõem à reforma. E Sim. outra coisa para acalmar, que é importante, não é tem um aspecto social, econômico, político, mas também tem outro aspecto, é que depois da crise da pandemia, teve uma mudança na percepção da classe trabalhadora sobre o trabalho. Então, o povo, a ideia, né, o discurso de ter um valor trabalho, de se esforçar e trabalhar e tudo, é como que chegou a um limite hoje em dia. E nesse contexto, dizer para os trabalhadores que eles vão ter que trabalhar 2 anos a mais, é como se fosse quase uma provocação. Claro. Eu vou passar para a segunda pergunta, já pegando alguns dados aqui do que vocês disseram, porque parece, bom, pelas estatísticas aqui, são 93% da população economicamente ativa na França que é contrária à reforma da Previdência, e logo depois que o Macron passou por decreto a reforma da Previdência, são 71% da população que está a favor que ele caia, né, que ele saia do governo. Isso é impressionante para ver essa raiva
social acumulada que talvez na primeira fase do movimento contra a reforma da Previdência não tivesse aparecido com tanta força, muito em função também da política das burocracias sindicais, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas que agora na segunda fase do movimento estourou com muita energia, né? A segunda pergunta, inclusive, vai nesse sentido, para vocês explicarem quais são as características dessa nova fase do movimento, né? Pós-aprovação por decreto. A gente poderia dizer que está acontecendo um momento pré-revolucionário na França, Aurélia? A definição que a gente está fazendo aqui com a Revolução Permanente, que tem essa possibilidade hoje de ver que o Macron pode cair. E isso é novo também, porque antes tinha essa contradição de ter uma manifestação muito importante, de ter greve também forte em setores tipo os garis, ou também mesmo nas refinarias, mas que estavam muito controladas pelas burocracias sindical. E agora, a novidade é que tem uma mobilização que está muito menos nas mãos dessa burocracia sindical. Isso deixa a possibilidade de construir uma direção alternativa que permite de ir mais a fundo da mobilização e de depassar a questão só da reforma da Previdência. Hoje, o que o Felipe falou é muito importante também. Tem uma reivindicação sobre o regime onde a gente está vivendo, né? Sobre a democracia, sobre a violência policial, sobre a capacidade do governo de passar em força, mesmo que tenha uma raiva popular muito forte contra uma reforma. Isso deixa um espaço muito forte para a mobilização se radicalizar e já teve fenômenos insurreccional, né? Teve fenômenos de manifestação espontânea com a raiva se expressando também, por exemplo, mais tarde, depois das manifestações enquadradas pela burocracia. Isso é uma coisa muito importante também para ver onde está indo o movimento, né? E eu acho também que teve uma greve, por exemplo, muito, muito importante, que a gente está dando muita importância aqui na França, que é a greve dos ferroviários do Châtillon, que é um centro técnico de trem, que foi uma greve sem aviso, né? Tipo, uma greve que foi de surpresa. Isso é uma demonstração também que não é só uma radicalidade de uma parte da juventude. Tem também parte da classe trabalhadora que não quer deixar para fora e seguir o plano de batalha ferrado das burocracias sindical. Teve também, nas refinarias, uma tentativa de resistir às requisições, porque teve requisição de força aos trabalhadores e teve tentativa de resistir. Isso também são uma forma de demonstração da radicalidade que está se expressando também na própria classe trabalhadora. Lori, só um parênteses aqui, você usou esse termo requisição para explicar para o pessoal que está vendo a gente aqui no Brasil. Requisição é quando a polícia vai na casa, né, dos trabalhadores e obriga de maneira violenta os trabalhadores a furarem os piquetes de greve e voltarem a trabalhar. Isso aqui a Laurélia estava mencionando muito bem aqui, que está acontecendo em vários lugares e que a gente está batalhando lá contra essa movimentação do Estado, né? Mas pode seguir. Isso. E essa repressão muito forte expressa também a dificuldade do governo de controlar essa mobilização. E teve também uma requisição nos garis também, que são um ponto forte da mobilização desde o começo, que foram também, os piquetes dos garis foram um lugar de mobilização para toda a juventude também, juntar os trabalhadores em greve, e teve também essas formas de requisição, que mostra também que o governo está muito em dificuldade parar as greves, porque a única maneira que ele consegue parar as greves é forçar os trabalhadores continuar a trabalhar, né? Isso eu acho que também é um sinal muito forte da crise que a gente está vivendo. E também numa situação onde o governo está isolado em cima, né? Tipo, não tem mais aliado. Até o MODEM, que é tipo,
que é o centro, que são a direito, que foi sempre um aliado do Macron, que é um partido de centro-direita, agora eles estão pedindo uma concertação com as burocracias sindicais para o governo. Eles estão apoiando as pedidas das burocracias sindicais, por enquanto o governo sempre falou que ele não queria negociar nada. Então, eles estão perdendo até os aliados para cima, né? E isso também é uma coisa importante. Não sei se o Felipe quer... Só antes de passar a palavra para o Felipe, uma das principais características dessa nova fase, pelo que eu entendo, é a entrada em cena da juventude na França, né? Você poderia explicar um pouco para a gente? Desde do passagem pelo decreto, né, da reforma, teve a Assembleia Geral de Juventude com mais de 1.000 estudantes nas universidades mais mobilizadas. Isso a gente não teve desde o começo do movimento. Tinha juventude nas manifestações, nos bloqueagens, mas não tinha uma mobilização organizada das juventudes nas universidades. E agora, isso a gente está vendo começando, né? E com as universidades também de direita até, que foi, por exemplo, uma universidade em Paris, que é a Universidade de Economia, que é muito de ricos, né, que foi bloqueada contra a reforma da Previdência e contra o putsch antidemocrático do Macron. Isso é uma coisa nova. E também nas manifestações da noite, eu não sei se vocês seguiram isso, mas que tem agora um novo fenômeno, que é a manifestação de noite, sem as centrais sindicais, que estão cheias de jovem. Isso é importante, porque essa radicalidade, a gente está falando que é uma coisa que pode ser seguida também pelos trabalhadores, de tentar depassar o plano de batalha das burocracias sindical e começar a ter datas de mobilização e maneira de se mobilizar que são mais de se afrontar contra a polícia, de ir mais à frente. E eu acho que também isso é uma forma importante da entrada da juventude, é a politização da luta. Porque agora, que a juventude está na mobilização, a gente não pode só falar que é uma mobilização contra a reforma da Previdência. Agora todo mundo está sabendo, por isso também que tem essa repressão muito forte, que é uma mobilização contra todo esse sistema e a maneira de governar do Macron. Sim. Felipe? Não, também, eu não sei se quando a gente fala dessa segunda fase do movimento, fica claro para o povo aí, para entender, porque o movimento começou o dia 19 de janeiro, mas até o dia em que o Macron passou o decreto, a lei, o movimento estava bem controlado pelas burocracias sindicais. É por isso que a gente, em outro artigo, a gente falava do momento Berger. Berger é o nome do principal dirigente da CFDT, que é um dos principais sindicatos franceses, mas bem conciliador com o governo, com o patronal e tudo. E então eles se formou essa frente intersindical que conseguiu colocar muitas pessoas, milhões de pessoas na rua, mas de forma não com greves ilimitadas. Isso só começou em alguns setores, como nos garis, como falou a Lorênia, e depois começou a se desenvolver um pouco em outros setores, como no setor ferroviário, um pouco, e principalmente na petroquímica. Mas no começo do movimento era um dia, chamavam para uma greve nacional, mobilização, e depois todo mundo voltava ao trabalho, a semana seguinte, com outro dia de greve, e assim, até 10 dias atrás, eu acho, não sei, o tempo passa tão rápido, nem sei quanto foi, mas... então, durante todo esse período, foi bem controlado pelas burocracias sindicais. Mas depois desse 49.3, que é esse artigo que permite passar em força a lei, é como que teve uma reação onde não somente a debilidade do Macron
ficou exposta, mas também a espontaneidade e muita radicalização em setores amplos, não somente da vanguarda, da vanguarda da juventude, mas também em setores amplos da classe trabalhadora, com mobilizações, como falava a Lorena, na noite, mas também com greves, que aqui chamam greve selvagem, que é um termo bem burguês para estigmatizar a greve dos trabalhadores, mas é simplesmente uma greve onde os trabalhadores vão para a greve sem prever a patronal que legalmente eles estão obrigados, né, a fazer isso. Mas só para explicar de novo isso que o Felipe falou, na França é legalmente obrigatório para um setor de trabalhadores, se quiser entrar em greve, prevenir a patronal antes e ser tudo muito bem articulado com as burocracias. Isso, 48 horas antes eles têm que falar, escuta, eu vou, em 2 dias, vou fazer greve, tudo isso para que a patronal possa se organizar. Incrível, né? Isso aí foi uma lei votada pelo... O serviço público, né? Porque no resto claro. não precisa. No serviço público, isso aí. Principalmente transporte e tudo isso. Foi uma lei que colocou o Sarkozy em 2007, acho que foi. Então, é isso. A situação agora ficou muito mais radicalizada em termos de ações, não somente manifestações massivas, mas também tem greves ilimitadas e mobilização da juventude, como falou a Lorena, e muita repressão. Isso também é muito importante. Acho que é importante que todo mundo viu as imagens da repressão que teve ontem e nos outros dias, desde o decreto, que tem muita repressão. É por isso a fraqueza do Macron e do governo se vê também, se expressa nessa situação de repressão. Mas é importante de ver que tem muitas pessoas que manifestam talvez pela primeira vez e que não têm costume de manifestar e tudo, e que a repressão, eles não têm medo da repressão. Sim. Tem uma determinação a manifestar e fazer com que o governo recue, que mesmo com muita repressão, tem milhões de pessoas ainda na rua, em ações espontâneas ou outras ações menos espontâneas, mas que são convocadas não pela intersindical, mas por associações, sindicatos locais, grupos auto-organizados da juventude, trabalhadores e tal. Eu vou fazer um comentário para vocês opinarem sobre isso antes da gente passar para a próxima pergunta, porque as 3 características que vocês estavam comentando aqui dessa nova fase seria a radicalização nova do movimento, que agora se combina com a massividade anterior, né? Esse clima de coletes amarelos que começa a surgir, a questão da entrada, né, da juventude na luta, como a Lorélia estava explicando, e a questão das greves em vários setores estratégicos, como petroleiros, ferroviários, os garis, né, de Paris, que estavam em greve fortíssima até agora. Agora, levando em conta isso, claro, essa força exerce uma pressão sobre o regime e começa a surgir muita demagogia em relação ao movimento, por exemplo, por parte da extrema-direita. A Marine Le Pen, o partido, né, da Marine Le Pen, começou a fazer esses discursos, né, como se eles representassem os franceses que trabalham. E aí criticaram Macron, querendo se passar por progressistas, mas a gente sabe que eles são os piores inimigos da classe trabalhadora. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Como é que essa demagogia, essa falsidade da extrema-direita está sendo encarada aí também? Acho que é importante ver que a extrema-direita sempre falou que estava contra a reforma e que estava em favor do movimento e que agora está, ajudando o Darmanin e o ministro do Interior, que é o ministro que administra a polícia na França, a reprimir a mobilização. Tipo, eles estão topando totalmente a parte do governo e defendendo a polícia contra os manifestantes. Eles estão tentando fazer
uma divisão entre os revolucionários e o resto da mobilização, com uma instrumentalização, por exemplo, de um coletivo ecologista, que foi muito reprimido. Sábado, onde teve uma manifestação ecologista, que foi muito reprimido, tem até 2 pessoas no hospital que estão que estão com um risco de morrer, né? E a extrema-direita está tentando instrumentalizar isso para ajudar o governo também a parar a mobilização. Isso a gente nunca teve dúvida do lado onde estava a Marine Le Pen, mas está sendo mais a mais claro, né, que eles não vão seguir a mobilização agora que está se radicalizando e que eles querem ajudar o governo a parar essa mobilização. Sim. É mais, a extrema-direita atacou uma ocupação de uma mobilização de estudantes, quase, não no começo, mas quase no começo da mobilização. Então, é isso. É muito difícil hoje em dia para a extrema-direita manter essa demagogia, né? Porque falar que eles estão contra a reforma, mas ao mesmo tempo eles estão em contra de ocupações, das greves e tudo. Então, estão contra a reforma, mas também contra todos os meios possíveis, claro, que podem fazer recuar o governo. Eles estão contra o aumento do salário mínimo, né? Que são todas as de dentro do movimento. Então, essa demagogia está mais difícil de sustentar, como vocês explicaram. E só para falar do que o Felipe falou também, que tem setores mais radicalizados da extrema-direita que estão atacando os estudantes nas universidades e os bloqueagens de liceu e jogando a mesma parte que os policiais, né? Eles estão ajudando a polícia a reprimir a mobilização nas universidades. Sim. Então, passando para a próxima, queria ver se vocês podem comentar esse aspecto novo, né, que é a entrada em greve dos trabalhadores franceses. Isso foi muito impressionante de ver, porque são muitos setores estratégicos. Por exemplo, a greve dos garis em Paris foi fortíssima, mudou completamente a paisagem da cidade, né? Aquela cidade que o Balzac dizia que era o cérebro do mundo no século XIX, virou uma cidade cheia de lixo e que, inclusive, facilitou as manifestações de juventude, porque você podia atear fogo no lixo e fazer as barricadas e tudo mais. Foi um grande símbolo do heroísmo operário, né? Vocês podem explicar quais são os setores que estão em greve aí agora e que exercem mais pressão sobre a economia? Sim, eu não sei se você quer falar, Lorena. Não, é interessante isso que você fala, porque é verdade, quando tem greve dos garis, é muito visível, né? Porque sim, a cidade, assim, partes da cidade de Paris, porque que a gente vê, o povo pode ver nos filmes, né? Bonito, tudo limpo, parece que não tem conflito, não tem nada. E aí aparece esse lixo, muito lixo. Aí você vê que o burguês também não tem nenhuma, coloca tudo na rua. E depois é isso, e a imagem que a gente está vendo aí é incrível, não? Incrível, realmente, é verdade, que facilitou muito e também é uma forma de, também com um pouco de espírito pandêmico, né? Mostrando qual setor da sociedade é importante e fundamental. Como um gari, que é visto aqui também, imagina, uma coisa, é o último trabalho que você pode fazer, é sujo, é difícil, tudo, mas é ultra útil para a sociedade. E também é isso, mostrar isso, que esse povo que faz um trabalho que é horrível, que é muito difícil e tudo, mas que é muito útil para a sociedade, porque senão uma nojeira incrível e tudo, ele mostra também a força social disso. Então, com esse setor que hoje em dia teve uma requisição, teve também uma política das direções desse setor que não permitiu que a greve fosse mais forte, como, por exemplo, colocar como se fala, fundos de greve e tudo isso para manter o salário, né, ou parte do salário dos trabalhadores. Então, hoje em dia, essa greve está acabando um pouco, tem muitos poucos setores dos garis que ainda estão em greve. Mas
Ao mesmo tempo, depois surgiu a greve forte também no setor de petroleiros, da Total, multinacional, importante, e especialmente aí na Normandia, onde teve uma ação recentemente de solidariedade de trabalhadores, de estudantes que foram justamente se opor, apoiar o piquete de greve, mas também se opor à requisição dos trabalhadores. E é um setor muito, muito importante, que sempre jogou um papel muito importante na luta de classe na França nesses últimos anos, décadas. Então, é um setor importante. Também, outro setor parcialmente em greve, mas que é importante, é o setor de ferroviários. Não é massivo como foi em 2019, o transporte público no país e na aglomeração de Paris não é tão forte como foi em 2019, mas tem setores que estão em greve. Talvez essa aí é a contradição, o paradoxo entre que a greve e o movimento é radical, muito amplo, mas que no dia a dia, na vida cotidiana, a gente não vê muito, não tem essa paralisia que tinha em 2019, onde a gente não tinha metrô, não tinha nada, tinha que ir a pé para o trabalho ou se virar para ir para o trabalho. Isso aí, esse movimento não teve muito, mas tem setores em greve. E outro setor que se vê talvez menos é o setor da energia, mas também que é muito presente nas manifestações e nas reivindicações, especialmente nesse momento, onde o preço do gás, da eletricidade é altíssimo, subiu muito, e que os trabalhadores fizeram, né? Saiu notícia internacionalmente que cortaram a luz em algumas instituições do Estado e, ao mesmo tempo, colocaram reconectaram a eletricidade, por exemplo, para as pessoas que não tinham mais eletricidade porque não podiam pagar, e tudo isso. Então, é um setor muito importante que fez algumas ações que eram muito hegemônicas, né? Tentando não somente lutar contra a reforma, mas também se ligar com outros setores da população. Por exemplo, baixaram o preço da energia para setores de pequenos comerciantes e tudo isso. Então, são esses setores, eu acho que, não sei se Lorélia, você vê outros setores, mas são os principais. E a juventude, claro, né? Mas esses são os principais setores da classe operária, eu acho que estão hoje em dia, que são a coluna vertebral do movimento. Sim, mas só para dar uma outra coisa também, que nos dias de greve que foram chamados pela burocracia sindical, teve muita greve também em umas empresas privadas, até por exemplo, de alimentação, tipo, de empresas pequenas que foram com greves majoritárias, que nunca teve assim, mesmo em 2019, durante o último movimento contra a reforma da Previdência, o privado está muito no movimento. A dificuldade que tem poucas greves que renováveis, estão, né? Que não são de só um dia, né? Porque isso é o papel das burocracias sindical, mas eu acho que tem a possibilidade que isso pudesse mudar. Tem também a possibilidade que entra no movimento muito forte as empresas de carros, que são concentração operárias muito forte na França, onde tem uma radicalidade forte e onde teve greves muito fortes nos dias que foram chamados pelas centrais sindicais. A dificuldade é que agora precisa ter um plano de batalha que permite esses setores de entrar totalmente no movimento. E também os setores mais precarizados que fizeram greve nos dias chamados, mas que não estão fazendo uma greve mais de longo longo prazo, né?
Então, isso eu acho que o Felipe falou de os setores mais continuando a greve, mesmo quando as burocracias sindicais não estão chamando, mas o que a gente está falando também é que tem muitos setores de trabalhadores que estão na possibilidade de entrar totalmente nessa dinâmica, só que não tem o plano de batalha para permitir isso, né? Porque a raiva está muito forte na questão dos salários e que teve já greves antes da greve da reforma da Previdência em várias empresas do privado, em vários setores, muito forte, para chamar a aumentação de salários. E que isso, combinado com a radicalização que foi o passagem em decreto, pode ser uma possibilidade de ter uma greve mais forte em setores que não estão em greve Renovável, né? renovadas. Desculpa. Essas greves renováveis, só para explicar, são aquelas greves que os trabalhadores definem em suas próprias assembleias se elas vão seguir ou se elas terminam, né? Só para você, antes de passar adiante, já que a Lorélia tocou nesse tema do que seria necessário para poder fazer com que o movimento de greve se ampliasse para os setores mais precários, é importante discutir qual é a estratégia da burocracia sindical, porque já apareceu a grande força social dos trabalhadores em setores estratégicos. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre os petroleiros, e ali o que foi o piquete na refinaria da Total, na Normandia, que é a maior refinaria da França. Aquele lugar é responsável pelo abastecimento de combustível dos aeroportos. É um negócio que, para a burguesia, é terrível, não pode ficar paralisada. E os trabalhadores estão parando aquilo com as suas próprias forças. Agora, justamente por essa enorme força social, a burocracia sindical tem muito medo de que os trabalhadores realmente aprofundem a sua mobilização. Então, é importante que vocês expliquem para a gente aqui no Brasil qual foi a política da burocracia sindical. Entendo que agora, inclusive, a direção da burocracia sindical sequer está defendendo a retirada da reforma da Previdência. Eles estão defendendo uma trégua, se não me engano. Suspensão, isso. Só explicar um pouco isso, essa estratégia do que foi qual é a política da burocracia sindical? Então, teve vários momentos da burocracia sindical, na verdade, mas só para falar de agora e também o que está acontecendo agora, que tem a radicalização do movimento e, no mesmo tempo, as centrais sindicais estão pedindo pelo governo de fazer uma concertação para tentar modificar a lei da Previdência, e eles não estão mais falando de retirar toda a reforma, mas só um artigo, que é o artigo do anos de 60, do ano de... Aposentadoria. Da aposentadoria, de tirar os 64 anos, mas de deixar todo o resto. Que tem, por exemplo, tipo, baixada dos salários da aposentadoria, e isso é um papel que está ajudando muito o governo. No momento onde tem uma radicalização, eles estão abrindo uma porta para ter uma concertação de 1 mês e meio para falar da reforma e tentar achar um compromisso, né? Isso é o papel da direção sindical agora que o movimento está no mais forte e onde que ele pode pedir mesmo a destituição total do Macron. Eles estão apoiando isso, e com o apoio também de setores que eu falei no começo, que eram perto do governo antes. No outro lado, na questão das requisição, por exemplo, com os garis, as burocracias sindicais nunca chamaram o movimento social a ir em massa ajudar os garis não ser requisicionados. Eles deixaram totalmente a repressão nas costas dos próprios trabalhadores, sem chamar nenhuma mobilização de solidariedade. A gente, com a nossa rede da greve geral, que é uma tentativa de coordenação de setores para tentar depassar o plano de batalha dessas centrais sindicais, a gente tentou fazer um exemplo contrário disso, com a refineria do Normandy, que é a maior refineria da França, que, como você falou, ela pode parar totalmente os aeroportos franceses. A gente tentou fazer uma demonstração de solidariedade, e a gente chamou pelo movimento social ir
ajudar os trabalhadores contra a requisição, contra a repressão do movimento. E foi uma demonstração muito forte pelos trabalhadores também, para eles continuar a greve e continuar mantendo o movimento lá na Normandia. Sim, quer comentar, Sim, Felipe, sobre a burocracia? Não, talvez para completar, não sei se a estratégia da burocracia sindical sempre ficou muito no plano institucional. E como você falou, isso é importante porque de longe, às vezes, a gente pode ter uma impressão que na França tem mobilizações de milhões de pessoas, então que os sindicatos franceses são radicais, não sei o que lá. Não é assim. A realidade é que tem uma tradição francesa da burocracia sindical, de mobilização importante, mas de pressão. Não é para realmente para ir até o fim, até o final na luta, que isso hoje em dia poderia ser até a caída do Macron. Não é isso. A estratégia é colocar muitas pessoas na rua, uma vez por semana, cada 10 dias, e a partir daí pressionar o Macron. Mas o Macron, como a gente está falando da crise política que tem, não somente do Macron, mas do regime político, o Macron não pode recuar. Não pode recuar. Então é por isso que nesse momento onde o movimento passou uma fase superior de radicalidade, o Macron não pode recuar. É por isso quando eles propõem uma trégua, uma pausa, e falar, discutir, não sei o que lá, o Macron já, nem 2 horas depois que eles falaram isso, o governo já estava falando que não ia aceitar, que não tem nada a discutir, que podemos discutir, mas a gente não vai falar da reforma, vamos falar de outras reformas, mas essa aí já passou, já vamos continuar, né? Então a estratégia é uma estratégia para perder. Derrotista, Claramente, né? porque não somente o governo, mas a burguesia está radicalizada. Internacional. Desde a crise de 2008, tem muito pouco espaço para concessões para o movimento operário. Tem muito pouco espaço. E recuar abre uma crise política maior do que a gente está vendo hoje em dia. Então, a burocracia é consciente disso, sabe disso. Eles não querem destabilizar nem o governo e menos ainda o regime. Então, claro, eles tentam calmar, ir devagar. Durante a primeira fase que eles controlavam o movimento, eles podiam falar de retirar a reforma, de fazer greve, e bloquear o país. Eles estavam falando de bloquear o país e tudo. Mas a realidade é que no momento em que era possível bloquear o país, que era possível fazer greve em outros lugares, aí eles começaram a frear, a recuar eles e propor a Macron uma porta de saída um pouco honorável. Mas, claro, a situação não pode ser. Para Macron, a porta, o recuo não é uma opção. Então, essa aí foi, e por isso que a gente está falando hoje em dia que tem essa radicalidade. A gente já falou que não é somente os setores importantes da classe operária que estão em greve, mas tem setores, pequenas empresas e tudo. Tem cidades pequenas e médias que estão também muita mobilização. É um movimento que toca todo o país e que tem uma radicalidade. Mas é por isso que a gente falou e definiu que o principal obstáculo hoje em dia, porque o movimento ganhe e mesmo que vá além da reivindicação contra a reforma, são as burocracias sindicais, que é um freio muito, muito, muito importante para o movimento e para a classe operária.
e para a união da classe operária com outros setores. Sim, isso é bem importante, essa definição, né, de que a burocracia sindical hoje é um pilar de sustentação do governo Macron, é um freio para que o Macron ganhe tempo e consiga se estabilizar e poder tentar apaziguar um pouco o país para aplicar a sua reforma, e também um mecanismo para impedir que os trabalhadores tomem a sua greve nas suas próprias mãos. Isso é bem importante, e por isso até perguntei da política da burocracia sindical, porque, pelo que eu entendo, ela está restringindo o programa a só essa demanda limitada estava fazendo isso, né, da revogação da reforma da Previdência, agora nem isso mais. Mas se recusa a acrescentar o tema dos salários, a acrescentar o tema das condições de trabalho, porque isso é muito importante para os trabalhadores imigrantes franceses poderem fazer parte do movimento. Então, isso que vocês explicaram já dá uma ideia. A gente conhece aqui no Brasil, claro, o que faz a burocracia sindical, mas aí dá para ver em primeira mão como é criminoso nesse momento pré-revolucionário em que o Macron poderia cair pela força da mobilização, que a burocracia sirva de principal sustentáculo do governo burguês, né, do Macron. Até indo para a próxima pergunta, para dar um contraponto à política da burocracia sindical, foi o que aconteceu aí no piquete dos trabalhadores petroleiros, né, da Normandia, lá na refinaria da Total, que foi uma página brilhante, né, da luta de classes aí da França, e eu pedi para vocês comentarem um pouco sobre o que é isso e explicarem o que é a Rede pela Greve Geral, né, que surgiu também como parte de um setor importante da vanguarda que não concorda com a política da burocracia sindical e que quer organizar uma greve geral, né, que realmente ataque o governo. Vocês expliquem essas coisas aqui para a gente ter uma ideia. Você vai, Lorena? Quer falar aí, Lorélia? Sim, pode falar. Sim. Então, a Rede pela Greve Geral é uma tentativa de começar a coordenar uns setores que estão tentando pensar um plano de batalha que não seja esse plano da derrota, que é o plano das centrais sindical, e para tentar começar a gente queria, na verdade, começar a falar de generalização da greve, porque o que está faltando também é que, tipo, todos os setores sejam em greve, porque o problema também é que tem essa coisa da greve que só faz em setores pequenos, que isso foi, por exemplo, uma das derrotas na França, que que ficou nas lembranças, é de 2010, contra uma reforma da Previdência também. A gente fez um movimento muito forte, só que a greve ficou nas mãos de setores muito, muito, muito pequenos e que, desde que teve a repressão, a greve acabou totalmente. Então, para tentar vencer contra o Macron e contra essa reforma da Previdência, a gente precisa de uma greve geral e uma greve generalizada. E isso não é o que as burocracias sindicais estão construindo. E, então, essa rede é uma rede para tentar coordenar uns setores, onde tem já setores dos petroleiros, dos ferroviários, também dos garis que vieram pelo ato também da rede da greve geral, e a gente, com essa rede da greve geral, a gente fez uma ação, um ato de solidariedade com os trabalhadores das refinarias em Normandia, contra a repressão do Estado, que queria forçar o trabalho dos trabalhadores de Normandia, porque agora a refineria está parada, né? Está parada, não pode mais ter... o combustível não sai mais da refineria. Então, a gente foi com muita juventude até de Paris para tentar ajudar e pegar o piquete de novo, porque com a polícia, de manhã cedinho, às 5 da manhã, eles tiraram todos os trabalhadores do piquete, botaram eles fora da fábrica, e com a solidariedade que a gente construiu da rede da greve geral, a gente conseguiu puxar a polícia e pegar de novo o piquete. Tinha intelectual, tinha até um cantor famoso aqui na França de rap, tinha vários trabalhadores de vários setores que vieram para ajudar. E também tinha, por exemplo, os trabalhadores do portuário dessa cidade de Normandia, e foi uma demonstração que a gente pode
vencer contra a repressão do Macron. Isso eu acho que é importante para ver o papel também das burocracias sindical. Quando o Macron está botando mais de 10 mil pessoas em prisão para ter manifestado, quando ele está batendo os trabalhadores para eles ir no trabalho de força, as burocracias sindicais estão tentando fazer conciliação e achar umas discussão com esse governo que já mostrou que ele não quer discutir. A gente está tentando, no contrário, amplificar a mobilização, amplificar a solidariedade contra a repressão, que é a única maneira de vencer contra esse governo que está radicalizado. Sim. Só continuando essa questão da Lorélia, Felipe, você pode dizer mais ou menos quem faz parte? Essa rede pela greve geral é ampla, né? Ela tem vários membros, inclusive membros importantes de vários setores sociais. Quem faz parte dessa rede pela greve geral e qual é o significado dessa política que se está levantando agora de comitês de ação? Não, como falou a Lorélia, tem setores de petroleiros, de trabalhadores ferroviários, de garis também, energia, tem vários setores de trabalhadores, digamos, da vanguarda do movimento, que estão os mais mobilizados. E claro, é uma política que... Quase artistas também, se eu não me engano, né? Que também são... Claro, sim, tem vários... Principalmente a Delenel, que é uma atriz muito conhecida aqui, e também muito conhecida no movimento feminista, muito crítica da indústria da arte também, e claro, que está radicalizada totalmente, mas muito interessante, e também setores também como de intelectuais, como o Frédéric Lordon, que é um filósofo muito conhecido aqui, pelo menos na juventude, no mundo universitário também muito conhecido, e como falou a Lorélia, mesmo teve um cantor de rap importante, eu não conhecia, não conheço muito, mas que é muito conhecido aqui na França, que foi para o Piquete, que não faz parte da rede, mas que esteve nessa atuação que a gente fez na rafinaria. Então, é muito importante. Eu acho que isso aqui é importante. A gente já tinha começado a discutir isso antes, no princípio do movimento, e como o movimento estava tranquilo, como que tinha uns setores de vanguarda importantes, interessantes e tudo, mas nesse momento onde as burocracias estão começando a atrair o movimento, que exista esse pequeno polo, não é uma direção alternativa, né? Nem nada disso, mas é um pequeno polo de vanguarda que fala da necessidade da greve geral, mas também de organizar comitês de ação aqui, que possa regrupar os grevistas, os trabalhadores grevistas, os que fazem um pouco greve e tudo, os estudantes, as pessoas de diferentes cidades e tudo, para começar a coordenar as ações, as greves, com o objetivo de criar organizações de base auto-organizadas que possam ser, talvez, ter um rolo, um papel importante na generalização dessa greve, né? Então, estamos tentando fazer isso em Paris, em diferentes cidades da Normandia, em outros lugares, e, claro, organizar isso, mas é muito importante, porque, como a gente estava falando, a burocracia tem uma política consciente de evitar que surjam organismos de auto-organização. E o tipo de movimento que ela lançou não correspondia a isso, não
não permitia o surgimento desses organismos. Porque quando é a direção sindical, as direções que decidem da data da próxima manifestação em greve, e o trabalhador não tem nada o que fazer, então faz a manifestação, depois volta para casa. Não que... Mas agora que o movimento está mais radicalizado, talvez possam surgir fenômenos desse tipo, e também porque é muito importante para defender os piquetes, como a gente já falou. É muito importante porque por que a gente fala da rafinaria de Normandy? Porque tinha também era simbólico. Era a greve mais forte e avançada da situação, e frente às requisições, os trabalhadores poderiam sair demoralizados. E a demonstração de solidariedade foi o contrário. Os trabalhadores saíram mais fortes, saíram remoralizados, ao contrário. Então, é por isso que os comitês de ações também é para isso, não só para fazer greve, mas também para defender os piquetes e começar uma coordenação de greves e piquetes diferentes. Então, eu acho que essa importância da política a gente tá tendo aqui no movimento. Uma das políticas. Sim, esse aspecto da moralização que você falou é muito importante, né? O fato de chegar trabalhadores e estudantes de outras categorias no piquete da Normandia transformou, né, a moral dos trabalhadores e possibilitou que a polícia fosse expulsa do piquete nesse ato que foi bastante heróico, né, desse ponto de vista. Total. E até entrando, Lorelli, eu queria que você falasse um pouco do papel dos estudantes aí, porque os estudantes foram muito importantes nesse piquete, são muito importantes na Rede pela Greve Geral, e, em geral, a própria imprensa burguesa francesa está reconhecendo que é uma juventude que está um pouco fora de controle, né, depois do decreto do Macron. Queria que você explicasse um pouco. Inclusive, fizeram uma entrevista com você, com a Ariane e outros companheiros nossos, se não me engano foi no canal France 5, que eles quiseram mostrar essa juventude em cólera, né, essa juventude que quer enfrentar o Estado. Quais são as universidades que estão em mobilização, as assembleias como estão sendo, e qual é o espírito da juventude aí na França hoje? Acho que é importante ver que o Macron ele tá com muito medo da juventude. Na França tem essa história da juventude chegando no movimento e também ajudando os trabalhadores a reforçar a mobilização, e isso é uma tradição que o governo está com muito medo, que a juventude, eles sempre, agora tem umas, tipo, em toda a televisão francesa agora todo mundo está falando, tipo, quando a juventude sai, você nunca pode botar ela para dentro depois, né? Que isso é um medo da burguesia muito forte, porque no contrário da central sindical, que tem um peso muito forte na classe trabalhadora, na juventude não tem capacidade de controlar, né? Tipo, quando sai, quando se auto-organiza, é muito mais difícil pelo governo tentar botar todo mundo para casa. Tipo, mesmo a repressão que a gente está vendo agora não está suficiente para empurrar a juventude da mobilização. Teve, tipo, até tentativa de terrorizar a juventude, né? Com uma repressão que a gente nunca teve visto. Em 2 dias a repressão mudou para botar toda a juventude em prisão até, tipo, para tentar matar a mobilização desde o começo. E isso foi não foi tipo, não chegou até demoralizar a juventude. A gente teve assembleia, então, em várias universidades, por exemplo, na minha universidade, na Sorbonne, teve 1.000 estudantes numa assembleia, só que depois a polícia chegou para controlar, tipo, o que estava acontecendo na universidade. A gente queria dormir na universidade, ficar lá para mobilizar, e, tipo, teve uma repressão nunca vista para
mandar todo mundo para casa, né? Tipo, para deixar a universidade sem os estudantes dentro, né? Porque era um problema muito forte pelo governo se teve uma universidade que ficava cheio de estudantes e que ficava um polo pela mobilização também. E teve também assembleia muito forte em Toulouse e em várias outras cidades, até cidades pequenas, onde tem universidades e onde nunca teve mobilização tão forte, por exemplo, Limoges, você não conhece, teve assembleias de 500 estudantes. Isso na minha vida é a primeira vez, mas assim, na história é muito muito raro. E a gente também está vendo nos liceus, na juventude ainda mais nova, bloqueagem muito forte, até que teve vários liceus bloqueados ainda no último dia de greve ontem. Seriam os colégios secundaristas, né? Teve um colégio secundarista que eu vi, eu acho que tem outros, mas tem muitos liceus bloqueados, e a gente está, por exemplo, com o nosso coletivo que se chama Le Point Levé, que é um coletivo de juventude. A gente está tentando coordenar a mobilização na juventude, para começar a também, desde a juventude, ter uma direção alternativa do movimento também para começar a fazer datas de mobilização, dias onde a central sindical não estão chamando. Por exemplo, amanhã a gente vai fazer uma manifestação de juventude contra a repressão, contra a violência policial, contra a extrema-direita, para tentar que essa raiva seja presente também na rua amanhã. Sim. Agora, para ir chegando no finalmente aqui da nossa entrevista, vocês estão dando um panorama muito interessante assim, do que está acontecendo na França, bem real. Eu queria perguntar para vocês sobre a política daqueles setores que se indicam de esquerda. Em primeiro lugar, para esclarecer aqui para os nossos ouvintes, qual que é a política do Jean-Luc Mélenchon, que é o principal dirigente, né, do que seria um neo-reformismo francês, é o cabeça desse partido, La France Insoumise. O que ele vem fazendo? Qual que é a política do Mélenchon? Serve a mobilização ou vem atuando de acordo com o que permite a institucionalidade, né? Como estava mencionando o Felipe. Se vocês colocarem em breves palavras, assim. Não, o Mélenchon o Mélenchon mas o partido do Mélenchon, melhor, eles tiveram uma estratégia de colocar não sei quantos amendamentos, uma estratégia de bloqueio parlamentar. As emendas constitucionais. Emendas parlamentares, não sei quantos, mas milhares, não sei quantas, muitas, para que o texto fosse discutido durante dias e dias, mas isso não funcionou, claro, porque o Macron passou finalmente o decreto, e a estratégia foi muito disso. No parlamento, eles apoiam as mobilizações, mas não no sentido que a gente está falando aqui de auto-organização, de tudo isso, não. Então, é uma política que segue a política das direções sindicais, principalmente. E sempre a France Insoumise sempre teve e tem um discurso de respeito da separação que aqui se faz muito entre o político e o social, entre o político e o sindical, e no político você tem que votar por mim, e no sindical você tem que seguir as direções sindicais. É muito assim a política que eles sempre tiveram e que tem agora. Eles tentaram algumas coisas, tipo, enviaram alguns parlamentares que são muito populares entre a juventude, algumas universidades onde eles participaram de bloqueios assim um pouco espontâneos quando eles iam e tudo, mas não era parte da estratégia principal de mobilizar assim a juventude e os trabalhadores, e principalmente de forma auto-organizada. Isso não é para nada a situação. Inclusive, eles também estavam com o discurso de alguns, né, defendendo a organização de um referendo sobre a lei, né? Como se não é uma coisa
primeiro, Isso uma coisa... Não vai aceitar nenhum referendo, né? Uma política Não, totalmente... não vai aceitar. E, primeiro, o procedimento para fazer isso é longo, muitos meses para fazer isso. Pode ir até 1 ano e meio. E mesmo é uma estratégia da desmobilização, completamente. Então, claro, aí, como você pode imaginar, uma estratégia dessa esquerda reformista, parlamentar, que é puramente institucional. Sim. Lorélia, quer comentar? Só para falar um pouco da juventude o Felipe falou um pouco, mas assim, o único plano que eles tentaram na juventude é criar burocratas nas universidades para tentar ter uma mão na mobilização, mas eles nunca ajudaram nenhuma universidade a se auto-organizar, nenhuma universidade a entrar totalmente na mobilização, e é só criar umas figuras da mobilização de maneira artificial para ajudar o papel eleitoral deles, né? Isso eu acho que é muito importante. E também, uma coisa que a gente está vendo agora é que toda a política da France Insoumise durante as eleições de reabilitar o Partido Socialista, por exemplo, que era um partido que estava no lixo da história na França, porque ele fez uma lei do trabalho muito dura durante o governo do Hollande, que é o último presidente antes do Macron. Agora, tipo, o Partido Socialista, ele pode estar nas manifestações, ele pode participar da luta como um aliado do movimento. Então, o único papel deles até é tipo de reabilitar esses partidos que estava morrendo e de deixar eles ter uma voz nas mobilizações. Só um parênteses, Lorélia, você está falando é importante porque o Partido Socialista é um partido burguês que aplicou todos os ajustes neoliberais na França nas últimas décadas, e o Hollande, ele deu uma entrevista recentemente aprovando a repressão da polícia numa manifestação em Saint-Soline, que é uma manifestação social em defesa do meio ambiente, ou seja, mostra o caráter completamente burguês da política desse partido, né? Ele apoiou essa repressão de uma manifestação onde teve 2 pessoas que estão no hospital, que têm um risco de morrer dessa repressão. Isso é que ele está apoiando. E isso foi o que a France Insoumise reabilitou uns meses atrás. Então, essa é a política da France Insoumise. Também eles reabilitaram também a Assembleia. Por isso que esse passagem pelo decreto é importante também para remobilizar e para esse segundo passo da mobilização, porque todo mundo está vendo que a Assembleia é um lugar totalmente antidemocrático. Assembleia Nacional, né? Você está se referindo. A Assembleia Nacional, tipo, a Assembleia onde são votadas as leis, né? Então, todo mundo está vendo que é totalmente antidemocrático e que se o governo quer passar em força, ele pode totalmente passar. Mesmo que a France Insoumise faz um barulho dentro, tipo, ele vai passar. Tipo, eles nunca chamaram, desde a Assembleia, a construir a greve geral. Isso poderia ser um papel, desde a Assembleia, que eles poderiam cobrir, mas eles não estão fazendo isso. Sim. E uma última pergunta aqui para a gente levar em conta a extrema-esquerda francesa, porque vai emergindo uma nova extrema-esquerda que está ligada justamente a esses setores de vanguarda do movimento operário, dos estudantes que estão em luta. Entendo que nós, do Revolução Permanente, estamos fazendo uma política bastante ampla para impulsionar esses organismos de auto-organização, para tentar aumentar a organização, né, e a consciência, né, desses setores em luta. Por isso a política dos comitês de ação são parte da rede pela greve geral, com todos esses setores que vocês mencionaram. E queria que vocês explicassem um pouco também a aparição, né, das figuras da Revolução Permanente na imprensa agora, discutindo com ministros nos programas, né, com a extrema-direita, e a relação disso com o próprio NPA, que aqui no Brasil, por exemplo, era reconhecido como a principal organização da extrema-esquerda, mas isso mudou muito, né, nesse último período. Então, a gente está emergindo aqui como uma nova força da extrema-esquerda francesa, principalmente por essa política que a gente está tendo, né? Aproveitando a construção que a gente começou antes, já há algum tempo, mesmo quando a gente estava no NPA, com muitas lutas políticas na juventude, mas também no movimento operário, e colocando as forças que a gente tem para se ligar
com o movimento é muito massivo. Então, uma pequena força, para mostrar também que uma pequena força revolucionária pode ter um papel importante, mesmo, ou tentar ter um papel importante, mesmo num movimento tão massivo como é esse que a gente está vendo hoje em dia, com a política, como a gente já falou, da rede pela greve geral, e também diferentes pontos e forças que a gente tem no movimento operário, no movimento estudantil, e toda essa política permitiu que surgiu o Revolução Permanente, mas eu acho mesmo que foi depois do decreto que a lei passou com o decreto que a gente começou a ter mais mesmo aparição mediática. Nesses últimos dias, vários companheiros que a gente tem apareceram na televisão, discutindo com ministros, com jornalistas de direita, contra a extrema-direita também. Então, toda essa política aí nos faz aparecer como uma nova força. E também por quê? Porque aparece com um contraste com a política das outras forças da extrema-esquerda anticapitalista aqui na França. Porque o NPA, que hoje em dia está dividido em dois, que tem um setor mais tradicional, que vem da LCR, com Philippe Poutou, Olivier Besançon e tudo, eles na luta de classe, quer dizer, nas greves, mobilizações, tem uma aparição muito fraca, praticamente não tem aparição nas greves, por exemplo. E na juventude, muito pouco. E que isso aí não é não é um resultado assim mágico e que eles não têm sorte, não sei o que lá. Não, é o resultado de uma política que eles têm há muitos anos de privilegiar acordos políticos com partidos reformistas como a França Insoumise e se diluir em alguns movimentos sociais ecologistas e tudo, sem dar importância e peso à questão estratégica da classe operária, de participar, mas com uma estratégia operária e revolucionária nesses movimentos e manter uma independência política, né, dos reformistas e de outros partidos políticos. Então, esse aí é o resultado hoje em dia, que se a gente, com as forças que são modestas, as forças que a gente tem no movimento operário, mas tendo uma política e uma estratégia no movimento, a gente consegue se ligar aos fenômenos mais avançados, né, da luta de classes. E isso aí chama a atenção até da imprensa burguesa. Muitos jornalistas disseram desses últimos dias, impressionados, né, publicamente, como a Revolução Permanente consegue cobrir os piquetes, escrever, fazer reportagem, tudo. Então, é como se a gente fosse, não sei, 10 mil pessoas militantes, mas é importante ver isso, porque não sou eu que digo, são jornalistas burgueses de médios importantes, como Le Monde, alguns da Télé e tudo. Então, é importante isso. O Felipe está dizendo, desculpa te interromper, Felipe, sim. O Abel Mestre, que é um editor-chefe, né, da seção política do Le Monde, escreveu recentemente que ele achou que é muito impressionante o nível de aparição do Revolução Permanente em todos os meios, né, da imprensa, se comparado com o peso político dessa organização, e ele até comparou isso com o grupo saber aproveitar a crise da UNEF, que é essa organização muito antiga, que tem peso do Partido Comunista Francês, de um lado, e a crise do NPA, de outro, né, que é essa organização que era vista como a extrema-esquerda francesa. Né? Esse é um indício disso que você vem falando, de como os jornalistas, a imprensa vem reconhecendo o papel que a Revolução Permanente vem tendo na mobilização. Sim, eu acho que isso aí é importante, uma questão, como eu falava, de estratégia também para o movimento, porque a outra
organização importante aqui na França do trotskismo, Lutte Ouvrière, e a Lutte Ouvrière tem implantação na classe operária, dirige alguns sindicatos importantes, ou co-dirige alguns sindicatos importantes, mas a política que eles têm é completamente passiva e cética também, né? Da possibilidade de ir além do programa e da burocracia sindical. Então, isso aí faz com que a Lutte Ouvrière não aparece como um partido que está ofensiva, que tem uma política ativa e tudo no movimento. Então, está como diluído também. É isso. Não é como o NPA, a Lutte Ouvrière não abandonou a ideia de se construir na classe operária e tudo, mas com uma política que serve para ganhar alguns e também muito adaptada Mas muito à sindicalista. burocracia sindical. Como? Muito sindicalista a Lutte Ouvrière, muito sindicalista. Movimentista o NPA, talvez. Né? Isso. Por exemplo, as questões de violência policial, tudo isso não existe. Muito sindicalista. Então, é nesse contexto que a gente consegue aparecer como uma força nova, mas também com muita dinâmica, com uma política. Principalmente isso. Não é fruto da sorte. É uma política a gente aplica para o movimento. Eu acho que isso aí é importante e interessante também para a perspectiva da extrema-esquerda aqui na França. A gente tenta também aportar para a construção de uma verdadeira extrema-esquerda revolucionária e anticapitalista aqui na França. Porque essa velha extrema-esquerda que existe aqui, bom, a gente já vê que perdeu muita força, que está completamente desconectada do movimento atual, que não consegue aparecer, não consegue aparecer. Lorélia, quer comentar também? Sim, só para dizer, eu também teve um comentário, por exemplo, eu fiz uma entrevista com a Suécia, uma jornalista da Suécia, e ela falou que, tipo, ela precisava da revolução permanente para seguir o movimento. Olha então, só. eu acho que isso é uma coisa que a gente está topando, de ter uma ligação forte com os setores de vanguarda. Então, tudo que a gente está cobrando com as nossas redes sociais, o nosso sítio, os lugares onde está passando as coisas. E isso é uma coisa importante. Mas eu queria dar uma coisa para a discussão, é que eu acho que o que foi muito importante para a gente, por isso também que a gente está agora, depois do decreto, muito visibilizados, e que desde o começo a gente criticou a direção do movimento. A gente criticou a central sindical. O Anas Kazib, que é que é um camarada que a gente que é porta-voz, porta-voz da Revolução Permanente, ele, desde o começo, no piquete dos ferroviários, onde ele está em greve, ele tentou criticar o papel da burocracia sindical, ele tentou unir as reivindicações do movimento de salários e da reforma da Previdência, e a gente teve essa intenção de não deixar o movimento com essa direção, de batalhar a direção do movimento, com o nosso polo da rede geral, da rede pela greve geral, com o nosso coletivo de juventude, a gente tentou mostrar que tinha uma outra via possível pelo movimento, que tinha uma possibilidade de radicalidade e que tinha a possibilidade de derrotar o Macron. E eu acho que agora isso está pagando numa certa maneira, e que isso também é a crítica que a gente fez muito tempo contra a Lutte Ouvrière e o NPA, da passividade na frente das burocracias sindical e de uma adaptação à estratégia da direção do movimento operário e da direção do movimento estudantil, que é uma discussão também com o NPA na juventude, que eles sempre falaram que eles não querem a direção do movimento estudantil. E com o Point Levé, que é o nosso coletivo, a gente sempre falou que a gente queria batalhar a UNEF até o fim para ter uma direção do movimento estudantil que permite a vitória contra o governo Macron e também uma vitória mais forte, com um programa que
que vai mais longe que só a reforma da Previdência. Isso eu acho que foi o que também fez da gente uma força e a nossa capacidade a fazer muita política sobre a repressão. A gente fez uma política muito forte para tentar coordenar também os setores contra a repressão das greves, contra a repressão de jovens. E isso foi muito mediatizado, porque não tem nenhuma organização agora que está tentando fazer esse nível de resposta. Tem as organizações agora ecologistas que estão também fazendo, tipo, lutando contra a repressão. A gente está fazendo também aliança nesse sujeito com eles. Eu acho que isso também foi uma outra força da gente que permitiu agora e a gente está na praça forte do movimento. E uma coisa que o Felipe falou que é muito importante também porque a gente não está mais no NPA é a passividade dessas organizações e o cepticismo dessas organizações, que são organizações que teve sempre definição que agora a gente estava num período de dificuldade pela classe trabalhadora, onde a gente não podia ter mais revolução, que o período estava fechado pela revolução, que estava num período de refluxo, e a gente, com a Revolução Permanente e a fracção trotskista na Internacional, a gente define um outro período pela classe trabalhadora, um período de crise, guerra e revolução. Eu acho que isso também faz que a gente intervenha de maneira totalmente diferente nos movimentos, para tentar formar uma vanguarda, para tentar ganhar uma nova geração de trabalhadores que se preocupe das questões feministas, das questões antirracistas, das questões do meio ambiental, e eu acho que isso também é nossa força, que agora permite que trabalhadores das refinerias, trabalhadores negros em setores, por exemplo, ferroviários, estão com a gente nessa política. E a gente sempre fez esse trabalho de união das reivindicações do movimento para tentar ir mais em cima que só a reivindicação da reforma da Previdência. Sim, não, isso é muito importante porque vai mostrando também as estratégias, né, de construção de partido. O NPA, que sempre teve essa posição de construção de um partido amplo, anticapitalista, sem uma delimitação clara entre reformistas e revolucionários, está em plena crise, mostra a crise do projeto de partidos amplos internacionalmente, enquanto aqueles que estão defendendo a construção da auto-organização, da centralidade do movimento operário e a aliança com os movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, como precisa existir um programa unificado, uma estratégia da classe trabalhadora que coloque ao seu redor esses interesses mais progressistas dos seus aliados e a construção de partido revolucionário. As forças que estão defendendo isso estão crescendo, estão aparecendo bastante nesse movimento, então é importante ver isso também, essa nova cara da extrema esquerda e o que vem emergindo aí. Bom, agradeço muito vocês, aqui chegamos no final da nossa entrevista, para esclarecer para o público brasileiro como é que vem sendo esse movimento na França, essas características muito importantes que se desenvolvem aí, que com certeza tem um efeito internacional chave para o desenvolvimento da luta de classes, para que os próprios trabalhadores, que inclusive aqui no Brasil, que estão olhando para a França, estão vendo a força social que tem. Isso é muito importante, esse sentido do internacionalismo operário, e claro, se vocês avançarem aí para derrotar Macron, para construir uma grande organização revolucionária, com certeza aqui no Brasil a gente avança também para construir na juventude, no movimento operário, essas frações que vão precisar dar origem a um partido revolucionário para a gente enfrentar a crise. Bom, agradeço a Lorélia, também agradeço o Felipe pelo tempo que vocês dedicaram. Bom, foi muito bom ter vocês aqui, se quiserem se despedir aí do pessoal. Sim, obrigada, e eu queria também falar que eu acho que para a gente é muito importante de compartilhar essa emissão para também que a gente construa uma resposta contra esse sistema juntos, brasileiro e francês, no mesmo combate. Totalmente. Também para dizer isso, a importância, eu acho que o que você falou aí, a gente está vivendo num mundo que tem cada vez mais guerras,
e tendências reacionárias, e acho que um país importante, um país imperialista como é a França, vê os trabalhadores num país assim lutarem é muito importante para enviar uma mensagem para a Europa e para todo o mundo e é um pouco de como de ar puro, né? Porque o Macron comparava o que está acontecendo aqui com o que aconteceu no Brasil, não tem nada a ver, nada a ver. E eu acho que é importante isso, mostrar que a luta de classes é internacional e que é isso aí que pode vencer as tendências mais reacionárias que estão acontecendo hoje em dia, e é com muito prazer que a gente participa nesse tipo de discussões. Pode deixar que eu vou chamar vocês de novo para discutir aqui, porque o tema da França precisa ser o grande debate do que o Brasil precisa fazer agora na juventude e nos trabalhadores. Bom, obrigado, gente. Agradeço de novo a participação de vocês e do pessoal que pôde assistir aqui o nosso programa. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.